In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Almighty God, God of grace and God of mercy, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de misericórdia, we bow deeply in front of you and we worship you. nós estamos profundamente agradecidos, Pai amado. On this Sunday, we remember that you are the Almighty One. Neste domingo nos lembramos, Pai, Tu és o Todo-Poderoso. And we profess that we believe that you are the God of love. E confessamos também que Tu és o Deus de amor. Sometimes we do not understand your deeds, Às vezes nós não compreendemos tudo o que nos diz. but we trust you Mas, Pai amado, acreditamos em Ti. because we believe and we know that you love us, Porque nós sabemos que Tu nos ama. that you love our neighbor, Que o Senhor também ama o nosso próximo. that you love our children more than we love them, Que ama também as nossas crianças muito mais do que as amamos. and that that you love all men. Porque sabemos que o Senhor ama também a todos os seres humanos. And knowing that, we trust you. E sabemos disso, Pai amado, confiamos em Ti. You will do the right thing at the right moment. Você fará todas as coisas no momento correto. That's why we also thank you for all the things you have done. É por isso, Pai amado, que também agradecemos por tudo o que faz. We thank you for all the prayers you've already answered. Agradecemos, Pai amado, pelas orações que Tu já respondeu para nós. We thank you for your help in our daily life, Agradecemos pela Sua ajuda, Pai amado, na nossa vida cotidiana. the one we've seen, Aqui o que nós vemos. but also all the times you helped us and we were not even aware of it. E sabemos todas as vezes, Pai amado, que o Senhor faz, e muitas vezes nós não vemos isso. We thank you for your love and your patience. Agradecemos, Pai amado, pelo Seu amor, por Sua paciência conosco. We thank you for the blessing we can receive in your house. Agradecemos, Pai amado, pelas bênçãos que recebemos em nossos lares. We thank you for the wonderful future you've prepared for us. Agradecemos, Pai amado, pelo futuro maravilhoso que o Senhor tem para nós. Thank you, thank you, thank you. Muito obrigado, muito obrigado. Now, dear Heavenly Father, we come also with our concerns. Agora, querido Pai amado, temos também as nossas preocupações. You know the trials we have to endure. Você sabe, Pai amado, os problemas que nós enfrentamos. You know our concerns and our problems. Sabe das nossas preocupações. And we ask you humbly, please help us. E nós pedimos, Pai amado, por favor, nos ajude. You know also our concerns about our Sabe- brothers and sisters. Sabe quais são as nossas preocupações sobre os nossos irmãos, nossas irmãs. Please help them too. Por favor, ajude-os também. There's also a suffering in our soul Muitos, Pai amado, também estão sofrendo because we are missing some brothers and sisters. porque alguns não estão aqui conosco. They do no longer attend the services. Mas, Pai amado, nós sabemos que muitos não têm comparecido aos ofícios divinos, Because they are disappointed. porque muitos deles se desapontaram. They didn't get what they wanted you to give them. Muitos, Pai amado, não conseguiram receber aquilo que Deus está oferecendo. Maybe we have disappointed them. Talvez nós também podemos estar And they have desapontados. decided E muitos destes decidiram to leave the church. deixar a igreja, partir. We miss them. Nós sentimos falta deles. Please let them find the way back. Por favor, ajude-os para que eles também possam encontrar o caminho de retorno. Now allow the brothers and Agora- sisters from the yonder world to join us. Agora permita-nos, Pai amado, que as almas do mundo do além possam se juntar a nós And let us experience, all of us, your presence and the power of your love. e que todos nós juntos possamos experimentar o seu amor e a sua presença. Hear us in Jesus' name. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. My dear brothers and sisters, for this Sunday we have a Bible word out of the Psalm 41, verse 4. Meus queridos irmãos e irmãs, para este ofício divino de hoje, nós temos o capítulo que está em Salmos, no capítulo 41, no versículo 4, que diz: I said, Lord, be merciful to me, heal my soul, for I have sinned against you. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Please be seated. Por favor, sentem-se.
Beloved brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, it is definitely a great joy and a great blessing for me to experience this service with you in this church. definitivamente é uma grande alegria para mim poder experimentar esse ofício divino aqui junto com todos vocês. I'm so happy that we could pray together. Eu estou muito feliz que nós podemos festejar juntos. We pray, you pray for me, I pray for you, and together we pray for our brothers and sisters. Vocês oraram por mim e todos nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs. And I confirm you, this prayer work. E eu confirmo a todos vocês que estas orações funcionam. Our prayers work. As nossas orações funcionam. And God has heard your prayers. E Deus ouviu as nossas orações, as suas orações. And He will answer your prayer. You can be sure about that. E Ele nos responderá às nossas orações. Podem ter certeza disso. You can tell Him all your concerns, all your wishes. Vocês podem colocar para Deus todas as suas preocupações, todos os seus desejos. Jesus Christ is our Savior and He will save us. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele responderá para nós. Sure, His priority is to help us to be saved. Com certeza, a realidade de Jesus é nos ajudar para que todos nós possamos ser salvos. He knows our suffering on earth. Ele conhece o sofrimento na terra de cada um de nós. And He will help each time it's needed. E Ele nos ajudará sempre que for necessário. But His great desire is to deliver us definitely. Mas o grande desejo dele é salvar a todos nós definitivamente. From evil and from suffering. Do sofrimento e de todo o mal que passamos. His plan is to lead us into His kingdom. O poder dele é nos levar ao seu reino. And in His kingdom there is no more evil, no more suffering, no more tears. No reino de Deus não tem sofrimento, não há mais dor. Because He knows as long as we are on His earth, there's always something new coming, making us suffering. Porque nós sabemos, Ele também sabe daquilo que está nos fazendo sofrer. So He wants to have the true solution. Então, nós podemos ter a certeza que o amor dele por nós é verdadeiro. Leading us in His kingdom. Ele nos lidera para o seu reino, nos Where leva, we will be delivered from everything. que Ele também pode conduzir a todos nós. But there's a problem. Mas há um problema. In the kingdom of God, everything is perfect No. and conform the will of God. Mas no reino de Deus tudo é perfeito, mas é segundo a vontade de Deus. And we are not perfect. We are poor sinners. E nós não somos perfeitos, é difícil para nós, somos seres humanos. So the task of Jesus consists in delivering us from our sins. Então, a tarefa de Jesus é poder livrar a todos nós dos nossos pecados. We need forgiveness of our sins. Precisamos do perdão de todos os nossos pecados. Otherwise we cannot enter the kingdom of God. Caso contrário, nós não teremos condições de entrar no reino de Deus. And that's why we come to Him and ask Him, please forgive us. E é por isso que nós viemos perante Deus pedir a Ele isso. We want to become worthy to enter your kingdom. Nós queremos nos tornar dignos de poder entrar no seu reino. But to obtain forgiveness of sins, Mas para poder obtermos o perdão dos pecados, we need to know what sin consists in. nós precisamos saber o que o pecado consiste. The definition of sin is quite simple. O defecão de pecado é muito simples. Sin is everything, Pecado é tudo aquilo every thought, que deixamos, every word, que queremos, every deed que fizemos, that are contrary to the will and the nature of God. que são contrários à vontade e à natureza de Deus. Oh, now we should stop here and think about 5 minutes. Agora podemos parar um pouquinho e pensar por estes minutos. A sin is every thought, every word, every deed that's contrary to the will and to the nature of God. O pecado é todo pensamento, toda palavra que é contrário à vontade de Deus. Then we realize, oh, that's a
huge thing. Então nós podemos pensar, nossa, isso é muito grande. And that just helps us to become aware how many times we sin. Mas é importante também nós termos a consciência de quantas vezes nós pecamos. Further, it is a sin when we do not keep the promise we made to God. Nós temos um pecado, mas também temos a promessa que nós fizemos a Deus. That's another problem. Xixi, isso é um grande problema. We've promised so many things. Prometemos tantas coisas a Deus And for some reason we didn't e, keep our promise. e muitas vezes nós não mantemos as nossas palavras. That's a sin. Isso é um pecado. We promised something to God and finally we didn't do it. Prometer algo a Deus é imaginar em fazê-lo. And Jesus even said it's a sin when you have the possibility to do good and you don't. E Jesus também disse que existe o pecado quando você tem a possibilidade de fazer o bem e não o faz. Oh, that makes things even worse. E a isso podemos pensar que as coisas se tornam um pouco pior. Honestly, so many times we could have done good and we didn't. Honestamente, quantas vezes nós poderíamos ter feito bem e nós fizemos? Because it wasn't comfortable. Porque muitas vezes nós não fizemos porque não estávamos também bem por We fazê-lo. were a little bit lazy Nós ficamos um pouco preguiçosos and we invented so many excuses not to do good. But actually, we could have done good. e inventamos tantas desculpas muitas vezes e nós poderíamos ter feito algo. And Jesus said, that's a sin. Mas Jesus disse, isso é um pecado. Oh, then you realize in our heart, the list of our sins becomes longer, longer and longer. E aí nós podemos perceber em nossos corações, a lista dos nossos pecados é muito grande. But it's important that we have a good understanding of what a sin is. Mas é muito importante que nós tenhamos uma boa compreensão do que é o pecado. The understanding of sin. A compreensão do pecado. And then we have to become aware that every sin is serious. E aí nós temos que tomar a consciência de que cada pecado é muito sério. God doesn't want to threaten us. Deus não quer ajustar a cada um de nós. He doesn't want us to feel bad because we are so bad and we are afraid, oh God, do not punish me, I'm a sinner. Deus não quer que nós tenhamos tanto medo, não quer que Ele não nos pune, porque nós deveríamos nem ter tanto medo assim. We do not fear a punishment of God. Nós não temos que sentir a punição de Deus, que Deus nos pune pelos nossos pecados. God is not the God who wants to punish the sinner. Deus não é este Deus que pune o pecador. Imagine if God would like to punish all the sins made by man on earth. Imaginemos se Deus quisesse punir todos os seres humanos pelos pecados que fizeram na terra. I think he would be very busy today. Eu acho que ele teria muito trabalho hoje. But obviously he doesn't, because we know plenty of people doing evil and they are doing well. Mas nós sabemos que Deus não quer isso. Ele quer o nosso bem. And sometimes it seems to me that the more you sin, the better your life becomes. E às vezes nós pensamos, quanto mais nós pecamos, muitas vezes as nossas vidas melhoram. The richer you become. E quanto mais rico você fica. So obviously God doesn't punish the sinner. Então, obviamente, podemos pensar, Deus não pune o pecador. And that's why many people, they don't fear to be punished by God. Oh, you can do whatever you want, God is sleeping. É por isso que muitas pessoas pensam, não tem problema, pode fazer o que quiser, Deus não pune isso. So that's not the reason why sin is serious. Esse não é o motivo porque pecado é pecado. Every sin is serious. Pecado, todo pecado é muito sério. Because it makes us impossible to have perfect fellowship with God. Porque torna para nós impossível para que tenhamos uma sociedade perfeita com o amado Deus. To enter the kingdom of God, where we want to go and to be. Para que possamos entrar neste reino de Deus, o local onde queremos entrar, we have to conform perfectly the will of God. Temos que estar de acordo perfeitamente com a vontade do nosso Pai Celestial. And every
every sin makes it impossible for us to be in fellowship with God. E a cada pecado nos proíbe que estejamos em comunhão com Deus. The people, they decide, oh, that's a small sin, that's a big sin. Às vezes as pessoas podem dizer, isso é um pecado pequeno, é um pecado grande, But this distinction makes no sense. mas essa distinção não faz sentido. Even the smallest sin in the human sense makes it impossible for us to enter the kingdom of God. Porque mesmo o menor dos pecados nos torna impossíveis de entrar no reino de Deus. And that's why we realize every sin is serious. É por isso que nós dizemos, todo pecado é sério. And so we become aware that we need forgiveness of our sins. E desta maneira sabemos o porquê nós precisamos do perdão dos nossos And pecados. that's we come to God E desta forma nós desejamos estar perto de Deus and ask, as the psalmist here, please forgive us. e pedir a Ele, por favor, Pai amado, nos perdoe. Okay, how can we obtain forgiveness of our sins? Ok, como nós podemos obter o perdão dos nossos pecados? We cannot buy forgiveness of sins, we cannot deserve it. Nós não podemos comprar o perdão dos nossos pecados. Nós não também o merecemos. Sometimes people think they can buy forgiveness. Às vezes as pessoas pensam que é possível comprar o perdão de Deus. Okay, I've sinned, but I give a big offering and that God will be gracious to me. Mas eu fiz uma grande oferenda para a igreja e Deus vai estar grato por aquilo que eu fiz. They think they can buy forgiveness of sin. I give God some money and He will forgive. Desta maneira ele acha que estão comprando e assim Deus o perdoará. You cannot buy forgiveness. Mas você não pode comprar o perdão de Deus. Others think, okay, I've been a bad man, a bad woman, I have to punish myself. Muitos outros podem pensar, eu tenho situação ruim, ele pode me punir. So they fast, Então eles jejuam, or they make themselves suffer ou fazem punições para eles to mesmos, show, oh, I regret what I've done. para mostrar, eu estou arrependido daquilo que I eu fiz. punish myself. Eu puni a mim mesmo. But it doesn't work. Mas isso não funciona, não é assim. You cannot force God to forgive you because you make yourself suffer. Você não pode forçar Deus a perdoar você porque você está fazendo o seu sofrimento. You cannot even compensate your sins by good deeds. Você não pode muito menos compensar os seus pecados pelas boas ações que vocês fazem. You cannot say, okay, God, I've sinned 20 times, but I've done 25 good deeds. So that compensates. Ok, eu pequei, mas eu fiz muitas outras coisas, muito mais. Deus me compensa desta forma. You cannot compensate your sins. Deus não compensa os seus pecados. The only way to have forgiveness of sins A única forma de obtermos o perdão dos pecados is to believe in Jesus Christ and His sacrifice, é crer em Jesus Cristo e crer no seu sacrifício. and to come as an humble sinner to God, E vir junto humildemente para Deus, asking, please forgive me. pedindo para Ele, por favor, Pai amado, me perdoe. And only Jesus Christ, for His sacrifice and His merit, Isso- can forgive our sins. E somente Jesus Cristo, através do seu sacrifício, pode perdoar os nossos pecados. So what do we have to do to have our sins forgiven? Então, o que nós temos que fazer para ter os nossos pecados perdoados? As I said, we have to believe in Jesus Christ, in His sacrifice, and to ask for forgiveness. Como eu disse, temos que acreditar em Jesus Cristo, praticar aquilo que Ele nos oferece e pedir o seu perdão. But Jesus has also fixed the way for us to have forgiveness. Mas Jesus também disse uma maneira, uma forma de que nós possamos obter o perdão. He has sent His apostles, Ele enviou os seus apóstolos and He has given them the authority to proclaim forgiveness of e sins. deu a eles a autoridade de proclamar o perdão dos pecados. And in the New Testament we realize that this forgiveness of sins has to be announced, proclaimed. E no Novo Testamento nós também percebemos que o perdão dos pecados ele deve ser proclamado, deve ser anunciado. And He has given the apostles the authority to proclaim forgiveness of sins. E ele deu aos apóstolos a autoridade para que proclamasse o perdão dos pecados. So you have to come and hear
the proclamation of forgiveness of sins through the apostles and those they sent. Então, nós temos que vir e ouvir a proclamação dos apóstolos e de todos os seus enviados. Okay, that's nice. So my way, I'm a sinner. Ok, isto está bem, agora eu sei que eu sou um pecador. I ask for forgiveness. Eu peço o perdão dos meus pecados. And they come to church. Eu venho à igreja. And I listen to the forgiveness of sins E eu announced by the ouço a apostles. palavra e o perdão dos pecados através do apóstolo. But even that, it's not enough. Mas somente isso não é suficiente. God wants something else. Deus quer algo mais. He will check if you have really the desire to change. Ele verificará o seu coração se você tem realmente o desejo de mudar. He change your resolution. I do not want to do it again. E mudar é a única solução. O mudar significa não querer fazer de novo. Oh, and then it becomes problematic. E aí essa situação se torna problemática. The one who comes because he fears God's punishment. Aquele que vem, muitas vezes teme a punição de Deus. He comes to God, please forgive me, don't punish me. Ele vem perante o Pai Celestial e fala: Deus, por favor, não me puna. And then his sins are forgiven. E muitas vezes aí os seus pecados acham que são perdoados. And then, oh, what a relief. God didn't punish me. Que alívio, ele pode dizer: Deus não me puniu. The next day he will sin again. E no dia seguinte ele continua pecando. So that's definitely not the good motivation. E definitivamente não é um bom motivo, não é uma boa maneira. But the one who is motivated by his love for God Mas quem ativa por amor a Deus and his desire to have fellowship with God, e a não só falar, mas tem o desejo também de estar em comunhão com Deus, this one is truly motivated to improve and to change. este realmente está motivado em não mais pecar. He wants to be with Jesus. Ele quer estar com Jesus. And he knows every sin will separate me from Jesus. Ele sabe que todo o pecado separa-nos de Jesus. And this motivation helps him. E esta motivação ajuda contra os pecados. He really does want to change. Ele realmente quer mudar. And this willingness, this resolution to change, to improve, it's absolutely necessary to have forgiveness of sins. E esse desejo de realmente mudar é extremamente necessário para obter o perdão dos pecados. And my dear brothers and sisters, I know myself, I don't know you, but I know myself. Meus amados irmãos e irmãs, eu não conheço todos vocês, mas eu me conheço. And I'm aware that my resolution to change is not yet big enough. Eu conheço que a minha resolução, a minha vontade de mudar ainda não é suficiente. We have to work on it Nós temos que trabalhar sobre este aspecto to increase our motivation to really do it in a different manner, to change. para aumentar a nossa motivação, para que realmente possamos mudar a nossa maneira de ser. And then God looks at another thing. E aí Deus nos olha dentro de nós. We have to be humble towards God, Desse jeito nós podemos pensar, temos que estar em comunhão com Deus, but he looks also, he considers also our relationship with our neighbor. mas Ele também olha para dentro de nós e olha a nossa comunhão, o nosso relacionamento para com o nosso próximo. He does not want us to judge our neighbor. Ele não deseja que nós tenhamos nenhum tipo de julgamento para o nosso próximo. So to be forgiven, you have to be humble towards God, but also towards our neighbor. E dessa maneira nós temos que pensar, nós temos que buscar a comunhão com Deus, mas também temos que buscar a comunhão com o nosso próximo. Remember the example of the Pharisee and the tax collector. Vamos nos lembrar do exemplo do fariseu, aquele que coletava impostos. The Pharisee, he judged the tax collector. Oh, this is really a great sinner. O fariseu julgou o coletor de impostos dizendo, este é um pecador. He was not forgiven Ele não foi perdoado because he judged his neighbor. porque ele julgou o seu próximo. That's also important to get the fullness of forgiveness. Podemos pensar que isso também é muito importante para que possamos obter a plenitude dos nossos perdões. To be humble and to be aware
Estarmos humildes, ter paciência, My neighbor is a sinner, but I'm a sinner too. ter a ciência que o meu próximo é um pecador, mas eu também sou um pecador. Both of us, we need forgiveness. Nós todos precisamos do perdão do pecado. Another condition, Uma outra condição, Jesus said, if you want to be forgiven, you have to forgive your neighbor. Jesus disse, se você quiser receber o perdão, primeiro você tem que perdoar o seu próximo. And actually, when we ask for forgiveness, we add it, because Jesus taught us to do so. E quando você perde o perdão, você faz da mesma forma como Jesus o fez. Forgive us as we forgive our neighbor. Perdoe-nos depois que nós perdoarmos o nosso próximo. That's also a condition. Esta é uma condição. And let me say it that way, that's the price we have to pay to give forgiveness. E dessa forma possamos dizer, este é o preço que nós temos que pagar para obter o nosso perdão. Jesus tells us, okay, you want forgiveness? Jesus Cristo nos diz, você quer o perdão? Does it really matter for you? Você realmente quer? Isso importa para você? So prove it Por favor, então faça. and forgive your neighbor. Então perdoe o seu próximo. God could ask us to do many other things to obtain forgiveness. Nós pedir para Deus muitas outras coisas. He could ask us to achieve incredible things or to suffer a lot. Deus podia pedir para nós que nós fizéssemos coisas incríveis para que pudéssemos ter o perdão dos pecados. But he has decided about this rule. Mas Ele decidiu apenas colocar esta regra. Prove me that you really want forgiveness, forgive your neighbor. Mostra para mim que você realmente quer buscar o seu perdão e o perdão do seu próximo. Then may I add another thought E aí nós podemos acrescentar algo mais that's often forgotten. que frequentemente às vezes esquecemos. But I checked yesterday, it's written in our catechism. Mas está escrito no catecismo, To be forgiven, para ser perdoados, you need also to be willing to repair the damage you have caused. você também precisa querer reparar o dano que você causou. And that's something we are not always aware of. Isso é alguma coisa que muitas vezes nós não sabemos. It's easy to say, oh, forgive me. É fácil falar, Deus me perdoe, But God wants us to repair the damages we have caused. mas Deus quer que nós possamos olhar e nos preocupar com o dano que causamos. Think about Zacchaeus when he got forgiveness. Pensamos sobre Zaqueu, sobre o perdão que ele possibilitou. He wanted to give back the money he had stolen. Ele queria devolver o dinheiro que ele tinha roubado das pessoas. And God wants us, every time it's possible, to repair the damages we have caused. Da mesma forma, Deus também quer que nós sempre possamos reparar os danos que nós causamos. Okay, you have stolen money, you have to give back the money, that's one thing. Ok, o Zaqueu tinha roubado o dinheiro, ele tem que devolver, isso é uma situação. But I do not want to insist on the material, on the earthly things. Mas nós não queremos falar sobre as coisas materiais, sobre as coisas terrenas. When we have sinned, we have damaged the soul and the heart of our neighbor. Quando nós pecamos, nós causamos dano à alma e ao coração do nosso próximo. Quite often through our wrong behavior, we have destroyed the joy of our. Frequentemente, por nossos comportamentos errados, nós destruímos a alegria das pessoas. Of our wife, of our husband, of our children, of our parents. Dentro de nossos lares, das nossas esposas, dos maridos, dos filhos, dos vizinhos. We have damaged the unity in the church. Danificamos muitas vezes também a unidade da igreja. We have destroyed the peace. Destruímos a paz. Sometimes even worse, we have damaged the trust of my brother, my sister, trust in God, trust in the congregation. Muitas vezes nós danificamos a confiança dos nossos irmãos, das nossas irmãs, a confiança da nossa congregação, Because of our wrong behavior. devido ao nosso mau comportamento. My brother, my sister has less joy, less peace, less trust in God. Meus irmãos, minhas alegrias, precisamos ter muita paz, muita confiança em Deus. And the unity is destroyed. A unidade muitas vezes é destruída com isto. We cannot just say, oh, forgive me, I apologize, please forgive me. Nós simplesmente não podemos dizer, amado Deus, me perdoe, por favor. We have to do something more.
Nós temos que fazer algo a mais to restore the joy and the peace and the trust in God. para que nós possamos restaurar a alegria, a paz e a confiança em Deus. Dear brothers and sisters, let's think about. Meus queridos irmãos e irmãs, pensemos sobre isso. Yeah, we are aware we have sinned, Sim, nós sabemos que cometemos o pecado, but think also about what you have damaged mas pensamos também sobre aquilo que nós causamos and fix it as your goal. I want to repair these spiritual damages. e que nós tenhamos o desejo no nosso coração, que queremos reparar estes danos que nós fizemos. And doing so, you can obtain forgiveness of your sins. E desta maneira, quando nós fazemos assim, com desejo, nós obtemos o perdão dos pecados. And in this service, Jesus Christ will say, okay, I've looked at your heart. E com este tipo de serviço, Jesus Cristo pode nos dizer: ok, eu vi o seu coração, You are aware of your sins. você tem consciência dos seus pecados, You are humble. você é humilde, You ask for forgiveness. você pediu pelo perdão, You want to forgive your neighbor. você perdoou o seu próximo, You want to repair the damages you've caused. você quer reparar os danos que você causou. Don't worry, I erase your sin and your guilt. Então não se preocupem, eu vou apagar os seus The pecados. peace of the risen one abide with you. Após a paz de Deus a partir deste momento estará com você. Oh, what a relief. Ufa, que alívio! But God wants to do more. Mas Deus quer um pouco mais, Because He knows exactly, okay, he will sin again, within 2 hours he will have sinned. porque Ele sabe exatamente o que passa no seu coração, ou provavelmente em 2 horas você cometerá novamente um pecado. And that's why it said here, be merciful to me, so forgive me, but also heal my soul. E é por isso que diz aqui na palavra: seja piedoso para mim, mas cura a minha alma. You know, God knows exactly, it's not enough to cut the leaves of the weed, you have to take away the roots. Deus sabe exatamente, nós também sabemos, nós não podemos cortar as folhas da erva daninha, nós temos que removê-la. And that's the way He wants to heal our soul. E esta é a maneira que Deus tem para poder curar as nossas almas. He wants to deliver us definitely from evil. Ele quer salvar todos aqueles que cometem o pecado. And for this purpose, He wants us to be aware that we are part of the problem. E para podermos obter este objetivo, é importante que saibamos que nós também fazemos parte deste problema. Because, okay, we are all the same. Sim, claro, somos todos nós iguais. And we complain, oh, there's so much evil on earth. E reclamamos bastante sempre: puxa, tem tanto mal na terra. People are behaving in such a bad manner. As pessoas se comportam tão mal. There's so many diseases and crises and violence and injustice on earth. Há tantas doenças, tantas crises, tanta violência na terra. Oh Lord, deliver us from all this evil. Oh, por favor, amado Pai, nos livra de todas essas situações. And God says, hello, wake up. E Deus disse: vai lá, acorda. Are you aware that you are part of the problem? Você tem ciência de que também você é parte destes problemas? Sure, I assume Claro. no one has killed somebody. Você tem certeza? And we do not spend our time stealing the money of others. Mas nós não passamos o nosso tempo roubando o dinheiro dos outros. But there are plenty of people, they behave in a much worse way than we behave. Mas tem muitas pessoas que se comportam de maneira muito pior destas que nós. But, brothers and sisters, we are part of the problem. Mas, irmãos e irmãs, não nos esquecemos, somos parte do problema. Because of our sins, we contribute to the spreading of evil. Por causa dos nossos pecados, nós contribuímos também para que o mal se espalhe. I know that's not comfortable, Eu sei que isso não posso usar como desculpa, but it's fact. mas é uma realidade. Even it's in a small way, but we contribute to evil on earth. Mesmo da menor maneira, nós contribuímos com os nossos pecados pelo mal na terra. If something is wrong in the congregation, we also are part of the problem. Se alguém está errado na congregação, nós também fazemos parte deste problema. Sure, we are maybe not the worst one, Claro, talvez nós não somos os piores, but we also are sinners.
Mas todos nós somos pecadores. And sometimes we contribute to spread evil and we damage something. E às vezes nós contribuímos para espalhar o mal e também danificamos algo. That sounds terrible. Isto é também algo muito ruim. But Jesus tells us also, Mas Jesus nos fala também: you are not only part of the problem, you are also part of the solution. você não é apenas parte do problema, você If you- também é solução. If you change your behavior, Se você mudar o seu comportamento, if you do less evil, se você fizer menos mal, you will improve the whole situation. você vai melhorar toda a situação. Maybe on a very low level, but if everyone does it, Talvez algo seja muito pequeno, mas se todos fizerem, the situation, the family, in the couple, in the congregation will As we- definitely improve. a situação, a família, o casal, definitivamente fica melhor. Jesus wants to heal our soul, Jesus quer curar as almas de todos nós. and he wants us to become aware, I'm part of the problem, but also part of the solution. So it's my duty to change. Ele também quer que nós saibamos que não só somos parte do problema, mas que também somos parte da solução e queremos mudar. And to heal our soul, Jesus wants us to examine ourselves. E para que Jesus possa curar as nossas almas, Ele deseja que nós façamos um exame dentro de nós And to ask ourselves, why have I done this sin? e que nós perguntamos para nós: por que eu fiz isto? What's the cause? What's the origin of my behavior? Qual é a causa? Qual é a origem deste meu comportamento? And he helps us to discover the roots. E desta maneira nós possamos descobrir os motivos, as raízes. And the roots can be various. E os motivos podem ser muitos. Quite often, it's our ego. Muito frequentemente é o nosso próprio ego. We have a too high opinion of ourselves, our importance. Nós temos uma opinião muito grande sobre a importância que nós temos, sobre nós mesmos. We are not humble enough. Nós não somos humildes muitas vezes. And that's the cause of many wrong behavior. E esta causa muitos e muitos maus comportamentos. Or then our priorities are not the good ones. E muitas vezes essas não são as nossas prioridades. Money, earthly things are too important to us. As coisas materiais muitas vezes são as coisas mais importantes para nós. And that's the source of envy. E isso é uma forma de podemos pensar sobre a inveja. And envy is the origin of many sins. E a inveja também é a origem de muitos e muitos pecados. Or I could add many other items on the list. Ou esta inveja também, ou poderíamos também acrescentar muitos outros itens nesta lista. But that's not needed. Mas não é necessário. We can do it, each one for himself. Nós podemos fazer, cada um de nós, individualmente. Try to find out why have I done this sin? Tentemos nos encontrar por que cometemos os pecados. And the Holy Spirit will help you to discover the root of the whole thing. E o Espírito Santo nos ajudará a descobrir a raiz destes males. And he will help you to take away this root. E ajudará vocês a remover esta origem. And the more we are inspired by the Holy Spirit, E quanto mais nós somos abençoados pelo Espírito Santo, the humbler we are. quanto mais humilde nós somos, The more we love God and we love our neighbor, quanto mais nós amamos a Deus e quanto mais amamos ao próximo, the less we'll sin, the less we'll destroy, the less we'll cause damages. menos pecados faremos, menos destruiremos e menos danos também causaremos. And doing less evil will contribute to improve the whole situation. E ao fazermos menos mal, estamos contribuindo para melhorar toda a situação. And the great thing is when God sees, oh, he's really sincere. E o quanto bom é quando nós podemos observar que Deus nos olha e diz quão sincero Ele está sendo. He does everything to have his sins forgiven. E podemos pensar que Deus faz tudo para que os nossos pecados sejam perdoados. And he works on himself E Ele trabalha por nós, to take away the roots of evil in his heart. trabalha para que nós possamos remover a causa dos pecados dentro do nosso coração. Then he grants us his forgiveness E dessa forma Ele nos perdoa. and he grants us his grace. E também nos dá a sua graça. And he makes us perfect.
E desta forma Ele faz com que nós nos tornamos perfeitos. He cleanses us completely from all evil. Ele nos dá totalmente, nos livra totalmente de todos os nossos pecados. And He does this great miracle. E Ele faz esse milagre maravilhoso para cada um de nós. We will become as perfect as Christ. Desta forma nós nos tornamos tão perfeitos quanto Cristo. That's not possible for men. Isso não é possível para os seres humanos. But by grace, He will do it. Mas somente pela graça Deus o fará. And will stand in front of God without any sin, any trace of evil. E desta maneira nós ficaremos diante de Deus sem nenhum pecado, sem nenhum traço de mal. And then God will say, now you can enter my kingdom because I've made you perfect. E neste momento Deus poderá nos dizer: agora você pode entrar no meu reino, porque você está perfeito. And in His kingdom will be definitely delivered from evil. E no seu reino, definitivamente, nós estaremos livres de todo o mal. And we have eternal joy, eternal peace. E teremos a alegria eterna, teremos a paz eterna. Dear brothers and sisters, that's not a dream. Queridos irmãos e irmãs, isto não é um sonho. That's really our future. Isso é uma realidade, isso é o nosso futuro. That's the deliverance God wants to give us. Este é o que Deus quer dar para cada um de nós. Esta é a salvação. So let us go this way, Então, vamos seguir este caminho, becoming aware of our sins, tornar-nos conscientes dos nossos pecados, going the way to have forgiveness of sins, seguir o caminho para a obtenção do perdão dos pecados, working on ourselves with God's help to destroy evil in our heart. trabalhar dentro de nós com a ajuda de Deus para eliminar o mal dentro dos nossos corações, And then we can hope in the grace of Jesus Christ. e desta forma podemos esperar pela graça de Jesus Cristo. He will make us perfect. Ele nos deixará perfeito. Amen. Amém. Now, brothers and sisters, we have our guest, that's Sister Apostle Woll from Canada. Amados irmãos e irmãs, nós temos alguns convidados e aqui entre nós está o amado apóstolo de distrito do Canadá. He's working in Canada, in Africa, in Asia, Ele trabalha no Canadá, na África, na Ásia, but today he works in Sao Paulo. mas hoje ele vai trabalhar em São Paulo. Please. My very dear brothers and sisters, I'm very happy to be here in Brazil for the third time. Meus queridos irmãos e irmãs, estou muito feliz por estar aqui no Brasil pela terceira vez. And our chief apostle worked on a very sensitive topic. E o nosso querido apóstolo maior falou sobre um tema muito sensível. And he showed us very clearly the many sides to sin. Ele nos mostrou muito claramente os diferentes lados do pecado. And the Bible word actually makes it simple in 3 steps. E a palavra da Bíblia simplifica também em 3 passos. First of all, that we have to be aware that we're sinners. Primeiro de tudo, nós temos que saber que somos pecadores. Then we have to ask for God's help. Temos que pedir pela ajuda de Deus.
And we have to feel the pain to be healed, the suffering. E também temos que sentir a dor, para que a partir deste sofrimento possamos ser curados. As he said, many people, sin doesn't affect them. They're not hurting from sin. Da forma como o nosso apóstolo maior também disse, muitas pessoas acham que não estão sofrendo por causa do pecado. In fact, they're benefiting from sin, like crime, for example. Muitos às vezes pensam que estão se beneficiando do pecado, do crime, por exemplo. And the chief apostle made us aware how huge sin is. E o apóstolo maior nos deixou quão grande é o problema do pecado. Even the sin of omission. Mesmo o pecado que cometemos, o pecado da omissão, We cannot be like the little boy who went to his teacher não podemos ser como aquele menininho que fala para o professor: and said, "Teacher, can I get into trouble for something that I did not do?" professor, eu posso ter algum tipo de problema por alguma coisa que eu não fiz? And she said, "No, that would be terrible." E ele vai dizer: não, claro que não, isso vai ser terrível. And he said, "That's good because I did not do my homework." E aí ele diz: que bom, porque eu não fiz a minha lição de casa. So even neglecting to do good, as the chief apostle said, is a sin. Então, mesmo negligenciando de fazer o bem com relação ao perdão dos nossos pecados, And Christ made us aware of the sin of the heart. e Cristo faz-nos saber, através do pecado que está no nosso coração, If you're angry at your brother without a reason, without a cause, se você está nervoso, se você está bravo com o seu próximo sem nenhum motivo, you're actually guilty of murder, the fifth commandment. de fato você é culpado. You're just as guilty as if you killed your neighbor, your brother. Você é punido pelo quinto mandamento. Você é mesmo que estivesse matando Or o even seu if you- próximo. Or even if you look at another person mesmo- in lust, you're guilty of E the mesmo, heart, mesmo se adultery. você olhar para uma outra pessoa com desejo, você também está cometendo um pecado, o pecado do adultério. So we have to be aware how huge our sins are. Então, temos que saber quão grandes são os nossos pecados. And then we have to ask God for His help. E daí, desta forma, temos que pedir a ajuda de Deus. Because we can never get out of sin ourselves. Porque nós nunca poderemos nos livrar dos nossos pecados por nós mesmos. With my grandchildren, sometimes I make the mistake, I always want to do things for them. Os meus netos muitas vezes cometem erros quando eles querem fazer algo para eles mesmos. They want to learn to ride the bike and I help them right away. Eles querem aprender a andar de bicicleta, mas o apóstolo de distrito ajuda eles. Or my grandson's doing a puzzle and I start to put it together for him. Quando os netos dele também está fazendo quebra-cabeça, ele também começa ajudando, montando o quebra-cabeça. And they say, "No, Pop, let me do it." E aí eles dizem: não, por favor, deixa eu fazer. So okay, then I wait. Então eu espero. And then when they get stuck, then I help them. E aí quando eles ficam parados no problema, aí então ele ajuda os netos. Because then they ask me, "Pop, can you help me now?" Porque neste momento eles pedem: por favor, me ajude. And so with God, we also have to make our own effort for salvation. Então, com relação a Deus, na relação espiritual, temos que proceder da mesma forma. God wants to help everybody, Deus quer ajudar a todos nós. but He can only help us if we ask Him. He will not force Himself on anyone. Mas Deus só pode nos ajudar se nós pedirmos a ajuda dele. Nós não podemos forçar por esta ajuda. So we have to plead and fight. God, help me to overcome sin. Então nós temos que pedir do nosso coração: Deus, por favor, me ajude a superar os meus pecados. And then we have to feel the pain from sin. E desta forma nós também podemos sentir a dor do pecado. When God looked at Peter and He denied Him 3 times, Quando Deus, podemos pensar que com relação a Pedro, ele foi negado 3 vezes. Jesus did not chastise Peter, Jesus não o repreendeu, não julgou a Pedro. but it hurt Peter so much that he denied Christ that he cried bitterly. Mas Jesus Cristo desejava que Pedro pedisse tanto por esse perdão, que Pedro chorou por 3 vezes. And Peter worked very hard to make up for that by
Pedro trabalhou muito duro, trabalhou arduamente para poder redimir esses pecados. never denying Christ again. Nunca mais ele negou a Cristo novamente. In Canada, if you hit somebody's car, you knock off the bumper. No Canadá, se você escutar algum carro batendo no seu para-choque, Then you can just say, sorry about that, Charlie, and walk away. você pode então, neste momento, sentir a perda e ir embora. You have to pay for the bumper. Você vai ter que pagar por este conserto. 30 years ago in India, 30 anos atrás, na there was Índia, a priest, he was driving the district apostle, havia um pastor que estava junto com o apóstolo de distrito, and it's very crowded there, and e ele estava muito orgulhoso, e era muito cheio o lugar, muito lotado. the priest's car scratched another person's car. O carro do pastor arranhou o carro de outra pessoa. So he got out of the car and he said to the district apostle, Então- lock the doors and stay in the car. Então ele saiu do carro e disse para o apóstolo de distrito: feche a porta e fique dentro do carro. So he went to the owner of the other car, Então ele foi até o proprietário do outro carro and the owner punched him a good one. e deu um soco nele. And then the priest punched him back. E o pastor deu um soco de volta. And then the cousin of the other car, he also punched the priest, the driver. Aí o dono de um outro carro também bateu no carro do pastor. Then the cousin of the priest came and punched the other guy back. E aí o filho do pastor veio e bateu nesse outro carro, dessa outra pessoa. And in 10 minutes, there were 50 people punching each other. E após 10 minutos tinha 50 pessoas se socando. Then they became calm, they all got in their cars and drove away. E aí eles se acalmaram, entraram nos carros e foram embora. The district apostle said, what was that about? What happened? E o apóstolo de distrito disse: o que aconteceu? O que foi isto? They said, everybody knows 30 years ago, nobody had car insurance in India. Ele sabe, todos aqueles sabiam que ninguém na Índia tinha seguro dos carros. Nobody was going to pay for it. Ninguém ia pagar por nada. So the driver wanted you to feel the pain of what you caused him. Então o motorista queria se sentir recompensado pelo dano que você causou a ele. It's called the payback system. Isso é chamado olho por olho. They also do that in New Guinea. When one person in a tribe gets hurt, then the other tribe comes and beats them up, and then 10 people go there, and then 50 people, and the two tribes are fighting. Isso também acontece contra as tribos, quando alguém de uma tribo machuca uma pessoa, aí a outra pessoa vai lá e machuca alguém da outra pessoa, e dali a pouco tem 10 tribos se machucando. So revenge in the payback system does not work. Então este tipo de vingança nesse sistema olho por olho não funciona. Christ gave us a solution in the gospel. Jesus Cristo nos deu a solução através do Evangelho, Let us be aware of our sins. para que nós possamos conhecer os nossos pecados. Let us humbly ask God for His help. Humildemente podemos pensar e pedir pela ajuda de Deus, And may we then try to overcome it. e desta forma possamos também superar estes pecados. Amen. Amém. So please don't do this here. Por favor, não tornem a fazer isso aqui. Your district apostle, I nosso- admire him, has been very busy to learn Portuguese. O apóstolo de distrito está muito preocupado em aprender o português, And I realize it's better and better. e eu percebi que está cada vez melhor no português. But you know, the best way to improve is to practice. Mas vocês sabem que a melhor forma de melhorar é praticar. So a little bit of practice today would be nice Então um pouco de prática hoje seria bom, for him and for us. para ele e para nós. Go ahead, please. De distrito. District apostle. Shema.
Acho que não é o melhor jeito de praticar o português, irmãos. Mas fico muito feliz e muito grato de estar com você nesse dia, nessa festa do coração. Deus ha dado a palavra para cada um de nós. Agora o coral tem dito: deixa entrar o Senhor em teu coração. E nós chegamos à igreja para conhecer quem é nosso Pai, quem é Deus. Nós chegamos à igreja para nos conhecer, cada um de nós. Nós chegamos à igreja para conhecer como nós temos que nos relacionar com nosso Pai e como nós temos que nos relacionar entre nós. E o pecado é o ponto central para esse relacionamento com Deus e entre nós. Então, cada vez que nós pecamos, nosso relacionamento com Deus é quebrado. E hoje Deus nos deu o caminho para voltar o amor dele, a comunhão com ele. E cada vez que nós pecamos, nosso relacionamento com o próximo é quebrado. E Deus só falou: esse é o caminho para voltar a teu relacionamento. Então, como resumo, nós temos que reconhecer quais são nossos pecados. O primeiro ponto, que às vezes não é muito fácil. Reconhecer é o primeiro ponto. O segundo ponto é nos responsabilizar, porque muitas vezes quando nós pecamos, sempre o culpado é o outro, não? Às vezes com os apóstolos falamos: quem pegou essa decisão? Já temos que vamos culpar se as coisas não estão sendo bem. Então, temos que nos responsabilizar, porque nós somos os que decidimos nosso caminho, nossas decisões, não é a outra pessoa. Talvez outro seja, como dizer, o motivo para que nós vamos pecar, mas não é o responsável. O responsável somos cada um de nós. Então, temos que reconhecer, temos que nos responsabilizar, temos que nos perdoar a nós mesmos também, porque às vezes, quando nós não somos humildes, nós não nos perdoamos a nós mesmos. Então, nós temos que trabalhar em nosso coração e também temos um quarto passo, podemos falar assim, temos que reparar, consertar aquilo que nós fizemos quando nós pecamos. Esse é o caminho que nosso Pai hoje nos convida para que podamos seguir cada dia, porque é um processo para a salvação. É um processo que nós temos que tentar melhorar cada dia. É um processo que o amor de Deus nos convida. Ele não vai nos punir. Nós mesmos estamos dizendo: quando eu estou pecando, estou deixando o relacionamento com meu Pai, eu estou deixando o relacionamento com meu próximo. E Ele convida novamente cada um de nós que possamos olhar em nosso coração, reconhecer quais são as coisas que temos que mudar, nos responsabilizar, pensar que vamos melhorar e nos propor cumprir a promessa que nós demos a Deus com o voto da confirmação. Renunciar ao diabo, ficar obedientes na fé até o fim. E assim nós queremos lutar. Uma grande alegria que nós vamos ter muita tarefa para orar, sim? Levamos tarefa em nosso coração. Agora temos que tentar refletir sobre isso e tentar melhorar para que a comunhão com nosso Pai possa ficar sempre no caminho hacia alcançar a vida eterna. Amém. Amém. Today, God is Hoje, Deus willing and prepared to forgive our sins. deseja que estejamos preparados para pegar os nossos pecados. And I think on this festive day, we can express our gratitude for the sacrifice of Jesus Christ. E hoje, nesse dia especial, nós podemos expressar a nossa gratidão pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício. Only because He has accepted to die, we can have forgiveness of sins. Somente porque Ele aceitou passar por tudo isso, nós podemos obter o perdão dos nossos pecados. Only because of His merit, we can enter the kingdom of God. Somente
por causa do mérito de Jesus, nós podemos entrar no reino de Deus. and be definitely delivered from every kind of suffering. E definitivamente nós podemos estarmos livres de todo tipo de sofrimento. Let us celebrate this Holy Communion as a feast of thankfulness and gratitude. Temos que celebrar este momento, ter esta celebração, esta alegria, Looking at Jesus and saying, thank you for your sacrifice. olhando por Jesus Cristo, para Jesus Cristo, e dizendo obrigado por seu sacrifício, Thank you for your patience, obrigado por sua paciência, for your forgiveness and for your grace. olhando para Ele, para que Ele possa perdoar os perdão dos nossos pecados, pela sua graça, You are so good to me. por ser tão bom para todos nós. Thank you for forgiving my neighbor. Muito obrigado também por Ele perdoar os nossos próximos. Thank you that you want to save all men. Agradecemos porque Ele também tem o desejo de salvar a todos os seres humanos. And we can add many, many other reasons to thank our Lord Jesus. E também podemos acreditar muitos e muitos outros motivos para agradecer a Jesus Cristo. Again, let us celebrate this Holy Communion as a feast of gratitude. Novamente, temos que celebrar esta comunhão como uma festa de gratidão. And just telling him, Jesus, I love you. E somente dizer a Cristo, eu te amo And I do want to be with you in eternity. e eu quero estar com você na eternidade. To prepare the celebration of Holy Communion, Para preparar a celebração da Santa we Ceia, listen to the musician. vamos ouvir os músicos. Here is in Portuguese. Obrigado. Obrigada. Let us stand up and say the prayer that Lord Jesus has taught us. Vamos nos colocar em pé para orar a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. And now I proclaim unto you the glad tidings. E agora eu proclamo a todos vocês as boas novas. In the name of our Lord Jesus, the Son of the living God, your sins are forgiven. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, são perdoados os vossos pecados. The peace of the risen one abide with you. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amen. Amém. God of grace, God of mercy, Deus de graça, Deus de misericórdia, we bow deeply in front of you and we thank you. nós nos curvamos profundamente, Pai amado, diante de Ti e agradecemos. We thank you for the forgiveness of our sins. Muito obrigado, Pai amado, pelo perdão dos nossos pecados. We thank you for your grace. Obrigado pela Sua graça. We thank you for your love. Agradecemos por Seu amor. We thank our Lord Jesus Christ for his sacrifice. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício feito. We thank him for sharing his merit with us. Agradecemos com Ele por poder compartilhar conosco os méritos deste sacrifício. We are so grateful that he wants us to be with him Nós somos muito agradecidos por Ele querer que nós estejamos juntos and to share in his glory. e para poder vivenciar junto a Sua glória. We thank the Holy Spirit Nós agradecemos também ao Espírito Santo, who cleanses us, que olha por todos nós, who helps us to become like Christ. que nos ajuda a que tornemos-nos como Cristo. Dear Heavenly Father, we pray for Amado your work. Deus, Pai, rezamos pelo Seu trabalho. Bless the apostles and all their co-workers. Abençoe os Seus apóstolos e todos os Seus cooperadores. Bless your children and the congregations in this country. Abençoe aos filhos das congregações, Be always in their midst. que eles também, Pai amado, possam obter tudo o que precisam, Fulfill your work of salvation in this country too. ouvindo também, Pai amado, a palavra de salvação aqui neste país. Now, dear Heavenly Father, we are longing for celebrating Holy Agora, Communion. querido Pai, vamos celebrar a Santa Ceia. Let your Holy Spirit be active in a wonderful manner, Que o Seu Espírito Santo possa estar ativo de maneira maravilhosa, in order for us to receive not only bread and wine, but also the body and the blood of Jesus Christ. que Ele também nos permita não receber somente o pão e o vinho, mas que possamos receber o corpo e o sangue de Cristo. Hear us in Jesus' name. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amen. Amém. Let us close the service with prayer. Agora vamos terminar este ofício divino com uma oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we praise and thank you nós agradecemos, Pai amado, e Te louvamos for your word and your teaching, pela Sua palavra, pelos Seus ensinamentos, for your grace, pela Sua graça, for the fellowship in the Holy Communion. pela comunhão e na comunhão que podemos sentir. Thank you for your love and the future you've prepared for us. Obrigado, Pai amado, pelo Seu amor e pelo futuro que prepara para nós. Help us to be prepared for the return of Christ. Ajude-nos, Pai amado, para que possamos nos preparar para o retorno de Cristo. And please shorten the time and send your beloved Son. E que, Pai amado, Dear Heavenly possamos também servir aos nossos amados. Dear Heavenly Father, in the meantime, help us to remain faithful until the end. Pai Celestial, enquanto isso, permita que possamos permanecer fiéis até o fim. Bless the work and the offerings of your own. Abençoe, Pai amado, todos os trabalhos e todas as oferendas aqui realizadas. Provide them all they need in their daily life. Por poder, Pai amado, dar também a estes que necessitam tudo aquilo que precisam. We pray for the whole country. Oramos, Pai amado, por todo o país. Grant peace. Dê paz a todos. We pray for all people. Oramos, Pai amado, por todas as pessoas. You see their suffering. Nós, Pai amado, sabemos que você olha pelos sofrimentos. Please grant them also your help. Por favor, Pai amado, dê ajuda a todos eles. Even if they don't believe in you,
Mesmo, Pai amado, para aqueles que não creem em Ti, Help them. ajude-os. Now, dear Heavenly Father, grant us much more than we can ask. Agora, Pai Celestial, dê-nos muito mais que nós sabemos pedir em palavras. Grant us your angel protection. Dê-nos a Sua proteção. Hear us in Jesus' name. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amen. Amém. The grace of our Lord Jesus Christ A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, and the love of God o amor de Deus and the communion of the Holy Spirit e a comunhão com o Espírito Santo be with you all. sejam e permaneçam com todos vocês para sempre. Amen. Amém. My dear brothers and sisters, thank you so much. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado. I tell you, it was really a joy and a blessing for me to experience this service in your midst. Eu digo para todos vocês que foi uma bênção poder vivenciar esta comunhão no meio de todos vocês. You are just a great congregation. Vocês são uma congregação maravilhosa. These are things one cannot explain, but I feel it. São coisas que não dá para explicar, mas eu sinto. Thanks for your faithfulness. Obrigado pela fé de todos vocês. Thanks for your prayer and your support and your work. Obrigado pelas orações, pelo apoio, por todo o trabalho. I tell you, God has Eu digo para many vocês joys for you in the future. que Deus tem e tem muitas alegrias para todos vocês no futuro. God bless you. Deus abençoe-os. Please be seated. We listen to the choir for the Por final favor, hymn. sentem-se e vamos ouvir o coro. Great. Thank you so much. Muito obrigado a todos. Excelente. Now I got a program, so I see that you stick to the new apostolic tradition. Agora eu tenho que seguir um programa da nova Igreja Apostólica, da Igreja Nova Apostólica. When you are chief apostle, you come to a congregation, they give you the program. Nós temos uma programação que temos que seguir. And the program, it said, at the end of the service, the choir sings the final song. Então, de acordo com a programação que temos, o coral canta o último hino. And in my poor French understanding, okay, that's the end, the final song, then it's the end. Na minha pobre compreensão francesa, esse é o final. And they said, no, the end is not the end. Mas agora vai ser o hino final. The final song was not the last one.
O último hino não foi o último. They've prepared 3 others. Vocês prepararam 3 outros. Okay, let's stay and listen to them. Ok, vamos ficar e ouvi-los. Please. Por favor.
Thank you so much. Muito obrigado a todos. So we asked the district apostle, how do we do? Can we greet the congregation? E o apóstolo de distrito perguntou se podemos saudar a congregação. And you know he loves you. Você sabe que ele ama todos vocês. So he said, yeah, you can do so. E ele disse, sim, você pode fazê-lo. But you will miss your plane. Mas você vai perder o seu avião. Okay, I love you, but I love my family too. Ok, eu amo a todos vocês, mas também amo minha família. So I'm sorry, I preached too long, so it's no more possible. I will really Então have me a problem. desculpe, ele tem que realmente voltar, porque senão ele vai perder o voo. So I'm sorry for that. Thanks for your understanding. Agradeço a todos vocês pela compreensão. I'm traveling with a German E eu company. compartilho com vocês, e ele está viajando por uma empresa alemã, ou And they seja, have no sense of humor. eles não têm senso de humor. I hope they leave on time. Ele espera que ele cumpra o horário. So thank you, all the best for you. Então, muito obrigado e desejo o melhor para todos vocês. See you next time, on earth or in heaven, I don't know. Vejo vocês na próxima vez, no céu ou na terra, não sabemos. Thank you so much. Muito obrigado.